Hoje, não podemos deixar que a tradição dos homens possam invalidar as sãs palavras do Senhor Jesus ditas para você e para mim. Porque as sãs palavras do Senhor Jesus são saudáveis. Elas têm que conduzir nossas vidas para a perfeição. Então, quando a tradição dos homens tenta invalidar as sãs palavras do Senhor Jesus, isso pode prejudicar a nossa vida. Pode nos desviar da verdade. Nos desviar daquilo que as sãs palavras do Senhor Jesus nos colocaram no caminho certo. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Porque hoje, infelizmente, existem muitas tradições por aí que estão desviando as pessoas da verdade. Esse é um perigo espiritual gravíssimo que as pessoas têm que abrir os olhos. Porque não adianta nada, para mim e para você, nós estamos tentando amar ao Senhor Jesus sinceramente se estamos praticando algo contrário ao que Ele aprova e concorda. Então, é preciso tomar cuidado com esse negócio, porque às vezes essas tradições, elas são sutis, elas penetram sorrateiramente na nossa mente para nos desviar das sãs palavras do Senhor Jesus e da sua sã doutrina, que é fundamental para a sua e para a minha vida, para que possamos chegar no final aprovados. Então eu vou ler um texto aqui que expressa um pouco esse problema, digamos assim. E esse texto está aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, do versículo 1 ao 9. Deixa eu achar aqui. Então vamos ler aqui, ó. Está escrito assim. O Senhor Jesus falando disso. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando come. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas! Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, essa é a palavra aqui, onde o Senhor Jesus condena o erro por causa da tradição dos homens, ou dos fariseus, como está dizendo aqui, o filho não honrava pai e mãe, que é um mandamento de Deus. Então, algo estava errado ali. E esses que estavam agindo errados eram os cegos que estavam guiando outros cegos. Dessa forma, ambos cairão no barranco. E isso é algo grave. Hoje, no século XXI em que vivemos, existem muitas tradições por aí que não estão de acordo com a doutrina do Senhor Jesus. E nem com as sãs palavras dele. Então, você e eu não podemos cair nesse erro, que é injustificável. Porque para mim e para você, as sãs palavras do Senhor Jesus, elas
são perfeitas para nos conduzir à perfeição, pela prática constante dela. Ela vai nos aperfeiçoando dia após dia. Assim, iremos conseguir chegar ao final aprovados, porque decidimos firmemente andar segundo as palavras do Senhor Jesus, ou seja, segundo a sã doutrina dele, e não nos desviar dela em tempo algum. Então, quando alguém se apega à verdade da sã doutrina do Senhor Jesus e não se desvia dela, essa pessoa está fazendo algo que o Senhor Jesus aprova e concorda. E além dele aprovar e concordar, ele estimula a você e a mim a continuarmos, a progredirmos nisso cada vez mais. Porque ele sabe que isso é importante. Mas hoje, infelizmente, existem muitas tradições aí mundanas que são perigosas, que estão penetrando sorrateiramente na mente de muitas pessoas, de muitos irmãos. E isso, pouco a pouco, vai desviando elas da verdade. Elas se acostumam com essas tradições e assim a palavra do Senhor Jesus está sendo invalidada por causa disso. Ou seja, as pessoas dão mais preferência para as tradições do que para as santas palavras do Senhor Jesus. Aí é que está o erro da hipocrisia, como o Senhor Jesus mesmo explicou aqui nesse texto. Então, não caia nessa hipocrisia, de forma que você esteja honrando o Senhor com os lábios, mas o seu coração está longe dele, porque o seu coração está sendo pouco a pouco dominado pelas tradições mundanas ou dos homens. Enfim, esse é o erro que tem que ser combatido para que nunca mais possamos ser hipócritas a esse ponto. Então, é preciso entender isso hoje. Porque tradições são coisas opostas às santas palavras do Senhor Jesus. Elas não combinam em nada. Elas são opostas, diferentes entre si. São inimigos, digamos assim. Então, é preciso que você e eu possamos nos atentar para isso. Acordar para essa realidade. E não nos envolvermos com tradições dos homens. Mesmo que eles tenham um ar de religioso, como os fariseus eram aqui. Então, eles estavam fazendo algo errado. E o Senhor Jesus repreendeu eles por causa disso. Então, se o Senhor Jesus estiver repreendendo você hoje, e a mim também, por causa de tradições, devemos entender que Ele está nos advertindo para o nosso próprio bem, para que nós possamos nos purificar desses erros, retornar à sensatez e nos firmarmos nas santas palavras do Senhor Jesus, se apegarmos a elas com firmeza e não se desviarmos da verdade em tempo algum. Esse é o nosso objetivo. Com interesse de coração temos que agir assim, com sinceridade. Temos que ter em nossas vidas os asmos da sinceridade. E não nos deixarmos envolver por fermentos que podem nos tirar da verdade. Então, essa é a palavra. Para mim e para você. Para que agora possamos dar lugar às santas palavras do Senhor Jesus e as praticarmos dia após dia. Porque isso sim é que vai nos fazer entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu espero que essa mensagem possa nos edificar hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.